Estamos começando o nosso programa Renovando Vidas e queremos iniciar hoje lembrando uma promessa do Senhor que nos diz que até o deserto e o ermo florescerá na presença de Deus, darão rios de águas, e é assim que nosso Deus quer fazer. Até aquela terra mais seca, a maior sequidão, o maior estio, ali o Senhor quer manifestar a sua glória. E assim também é nas nossas vidas. Mesmo que por muito tempo deixamos as coisas de Deus, não olhamos para Ele, mas Ele quer se manifestar nas nossas vidas. E vai de nós deixarmos Ele fazer isso, abrirmos a porta do nosso coração para que Ele possa entrar, fazer morada e transformar a nossa vida. Nós estamos começando o nosso programa Renovando Vidas. Você é nosso convidado. Venha ficar conosco, abre seu coração e deixa Deus falar profundamente com você. No Renovando Vidas desta semana, o missionário da Jocum, Luiz Gonzaga, que ministrou o seminário Ágape em Criciúma, fala da sua preocupação com os rumos da igreja evangélica no Brasil e afirma: eu não consigo acreditar nesse crescimento e eu não consigo enxergar como um crescimento, parece mais um inchaço. Tem a ministração da Palavra de Deus com a pastora Ana Luz. Pessoas morrem do nosso lado, pessoas sofrem perdas, pessoas têm famílias destruídas, pessoas não conseguem administrar-se a si mesmas, pessoas têm problemas de depressão, alguma doença grave, um câncer. E aí vem as perguntas: o que eu estou fazendo aqui? Com que propósito estou vivendo aqui? Esse Deus existe mesmo? O que Ele quer conosco? E sempre tem música. Seja como for, vou até o fim. Cristo seguirei, Cristo seguirei. Seja como for, vou até o fim. Cristo seguirei, Cristo seguirei. Não sai daí, porque o Renovando Vidas já está no ar. Até o fim, nada vai me impedir de seguir o meu caminho. Nada vai me separar. O Ministério Kairos promoveu o seminário Ágape no último fim de semana. O evento foi realizado na Celur do Pio Corrêa e teve como palestrante o missionário da Jocum, Luiz Gonzaga de Araújo, do Paraná. O meu ministério é um ministério de aconselhamento, né, onde envolve a cura interior, a libertação, envolve intercessão, envolve batalha espiritual. Então, meu ministério é esse, de aconselhamento, baseado em Isaías 61. Né, a primeira vez em que eu conheci a base da Jocum em Salvador, foi no ano de 1999. No ano de 2000, a minha esposa já estava fazendo a escola, e no ano de 2003 eu incorporei, e já vai fazer 9 anos, ou melhor, já fez 9 anos que nós estamos em Jovens com Missão, somos missionários a tempo integral e somos obreiros da Escola de Aconselhamento. A Escola de Aconselhamento, de acordo com a Universidade das Nações, ela está voltada para 2 áreas da sociedade que eu digo que é o meu campo missionário hoje, que é a área da saúde e a área da família, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física. E assim eu tenho desenvolvido o meu Ministério de Aconselhamento a partir do momento em que eu fui morar em Almirante Tamandaré, no Paraná. 9 meses antes de ir morar lá, eu fiz a Escola Integral de Formação de Libertadores, a IFOL, e no final da escola, o líder da base e o diretor da escola, que é o COT, ele leu justamente Isaías 61 também. E ali eu tive certeza da minha identidade e do meu ministério. 9 meses depois eu retornei para morar em Almirante Tamandaré. E então, por um tempo eu fui obreiro da Escola Integral de Formação de Libertadores, a IFOL. E aí então comecei a galgar maturidade, ferramentas, fui crescendo, fui amadurecendo. Até que então pensei em ir para o Chile para fazer a escola de aconselhamento lá. E aí Deus me presenteou e a escola foi para a base, do qual eu faço parte. E no ano de 2009 eu fiz minha escola de aconselhamento. 6 meses a escola, 3 teóricos, 3 práticos. O meu prático foi na África do Sul e em Moçambique. E então concluí minha escola e hoje atualmente eu sou obreiro da Escola de Aconselhamento.
Sobre o Seminário Ágape, o missionário explica que foi uma das ferramentas que Deus lhe concedeu para trazer as pessoas a um profundo conhecimento de quem elas são de fato. O Seminário Ágape ele tem como por propósito dar vista aos cegos, trazer um entendimento ao qual nós estamos perecendo pela falta há muitos anos. Por exemplo, quando fui fazer minha escola, no mês de maio de 2005, eu descobri que eu era filho bastardo e eu descobri a maldição que estava sobre o filho bastardo. E aí eu pude entender uma série de implicações, de consequências, de traumas que eu sofri de cunho moral, de cunho espiritual, de cunho físico, de cunho sexual, perseguições. Eu me entendi, eu pude me entender bem melhor. E eu entrei em crise, porque eu me perguntei o que eu fiz na Igreja do Senhor Jesus Cristo durante tantos anos que nunca me explicaram, me ensinaram, me esclareceram sobre estas coisas. E quantas vezes eu li sobre o trauma de Jefté, e nunca então discerni que Jefté era um filho bastardo. Para mim era mais um filho que nasceu. Para mim não existia essa coisa de filho bastardo. Para mim filho bastardo era aquilo que eu ouvia até mesmo nas novelas falando sobre bastardo, mas como uma situação em que a pessoa não é aceita por ser talvez pobre, ou por uma condição, de alguma certa forma era rejeitado. Mas eu pude entender a profundidade do que é ser filho bastardo, e isso me deixou em crise. Então, o Seminário Ágape tem como por esse propósito de trazer à luz, tudo que está em oculto, tudo que está em profundo em relação às Escrituras, em relação ao que o povo de Deus precisa, merece saber como igreja, para que não se perca por falta de conhecimento, como tem se perdido. Então, o seminário veio com esse propósito de dar vista aos cegos, ou seja, pessoas que nunca enxergaram qualquer raiz de depressão em suas vidas, elas enxergaram nesses últimos dias. Ligações de alma de caráter iníquo, elas entenderam, compreenderam, descobriram que é uma ligação de alma e também descobriram que elas tinham muitas ligações de alma de caráter iníquo. Então, esse é o propósito do Seminário Ágape, trazer essa luz para que ela possa saber da autoridade que está sobre si, para que a igreja possa descobrir quem é ela em Deus, para que ela possa viver, para que ela possa ser, para que ela possa estar e para que ela possa ir conforme o propósito que Deus tem para a vida dela. Então, o objetivo e o propósito do Ágape é dar vista aos cegos. Frequentando a igreja desde os 8 anos de idade, ele vê com desconfiança o crescimento da igreja evangélica no Brasil. E assim, eu confesso para você que eu tenho medo do crescimento da igreja evangélica no Brasil. Eu não consigo acreditar nesse crescimento. E eu não consigo enxergar como um crescimento. Parece mais um inchaço. Entende? É o que parece. Parece mais um inchaço. Então, assim, quando eu vejo situações como essa, cantores da sociedade se dizendo cristãos, quando não aparentam, não expressam nenhum caráter cristão de acordo com a luz da palavra, cantores que até passaram a frequentar um tempo a igreja, batizaram, mas você não vê testemunho, você não vê expressão. Apesar que alguns artistas realmente converteram mesmo, nós temos bons exemplos disso. Em contrapartida, nós temos outros que não. Então isso vai banalizando o evangelho, vai vulgarizando o evangelho vai perdendo o sentido, vai se tornando um modismo em meio a um mercado, com uma pregação totalmente distorcida, colocada como uma doutrina de forma estável e como se fosse a verdade suprema. Então, assim, percebemos que assim, as denominações vão tentando assim, assumir um título de senhores da verdade, e aí a gente vê essa onda de um evangelho crescente. Então, eu não sei que tipo de evangelho está crescendo, eu não sei que tipo de evangelho mais é esse. Não temos mais doutrinas bíblicas. Não temos mais ensino sobre a volta de Cristo, doutrina da Trindade, Santa Ceia, batismo com o Espírito Santo, o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus, o falar em línguas, dons espirituais. Já não temos mais essas pregações que eu muito ouvi na minha infância e na minha adolescência. O que nós temos visto é justamente um evangelho sendo pregado de quinta categoria, onde só se fala em promessas, em prosperidade. É interessante que aqui no Sul eu vejo muito uma frase nos carros, uns belos carros, eu tenho as marcas das promessas. E eu fico em crise porque ainda não tenho um carro, então será que eu não tenho também as marcas da promessa? Mas e as marcas de Cristo? Queremos as marcas das promessas, mas e as marcas de Cristo?
Então, se você sofre, você está em pecado. É interessante que, se pararmos para ver a vida dos apóstolos, eles morreram de forma muito feia, com exceção de João. Então, eles estavam em pecado. Afinal de contas, o que é o evangelho? Que tipo de evangelho nós estamos pregando? Que tipo de igreja somos nós? Que não adota, que não prega o amor, que rejeita o amor afetivo? Eu cheguei a uma conclusão: nós estamos perdidos. Nós, nesse momento, Senhor, queremos reconhecer os nossos pecados e confessá-los diante do Senhor, e te pedir perdão, Pai, por todas as vezes em que estivemos sós e não discernimos, Senhor, as provas, não discernimos a tribulação, não provamos os espíritos, não discernimos as tentações, e em meio a uma situação crítica de carência, que nós transformamos pedras em pães, procurando nos alimentar daquilo que não era pão, e que nos tirou as forças, e que nos fez mal e nos contaminou. E o duro e o pior de tudo é que não supriu a nossa carência e necessidade. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos em nome do Senhor Jesus Cristo, por não discernirmos a prova, a tentação de quando estávamos onde podíamos ver tudo. Perdoa-nos a nossa cobiça, perdoa-nos a nosso egoísmo, perdoa-nos, Pai, a nossa ambição idolatrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos quando nós nos vendemos por aquilo que nos foi oferecido, por uma questão de carência, por uma questão de querer se autoafirmar, por uma questão de querer suprir uma necessidade, por uma questão de não confiar em Ti como nosso Pai provedor. Perdoa-nos, Pai, em nome do Senhor.